sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 1. Então abram por gentileza a apostila de vocês na página 5, em que vocês encontram, o conteúdo da nossa videoaula, que é o texto dissertativo, tá? Então primeiro vamos entender o que é um texto dissertativo, Dissertar é falar sobre alguma coisa, é tratar de algum assunto, de algum tema, ok? Nós temos o texto dissertativo expositivo e o texto dissertativo argumentativo. E qual a diferença entre o texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo, tá? Vamos lá. Bem, a diferença é o propósito, é o objetivo desses textos, tá? O texto dissertativo argumentativo é esse que vocês devem fazer, esse que é pedido para vocês nas redações do colégio, tá? Por quê? Porque é um texto em que o escritor, o autor, defende uma opinião, um ponto de vista. Então, o texto dissertativo argumentativo é aquele que tenta convencer o leitor, tá, de um determinado ponto de vista com base na exposição de argumentos, ok? Então, a gente defende uma opinião e sustenta essa opinião com alguns argumentos, que vão mostrar para o leitor por que a nossa opinião é válida, tá? Então, eu penso isso sobre determinado assunto, tá? Por conta disso, tá? Esse é o texto dissertativo argumentativo. E o texto dissertativo expositivo? Esse já não tem por objetivo convencer, persuadir o leitor de uma determinada opinião. Como o próprio nome já diz, apenas expõe um fato, tá? Então, para vocês entenderem de maneira mais clara e facilitada essa diferença, por exemplo, se eu disser assim, a violência no Rio de Janeiro cresce a cada ano. De 2020 para 2021, o número de homicídios por habitantes cresceu 20%. Por exemplo, esse texto, esse trecho seria um trecho dissertativo expositivo. Por quê? Porque foi exposta uma situação, a situação de violência no Rio de Janeiro, Foram revelados dados, estatísticos aí dessa violência, do número de homicídios por habitante e tudo mais, ok? Agora contrastem com esse trecho que eu vou falar aqui para vocês agora. A violência no Rio de Janeiro cresce a cada ano. De 2020 para 2021, o número de homicídios por habitantes cresceu em 20%. Por isso é necessária uma manifestação da sociedade, da população carioca, por meio das redes sociais, a fim de chamar a atenção do poder público para esta situação, com vistas a garantir um estado, uma cidade mais tranquila, tá? Esse segundo trecho, vocês conseguiram perceber a diferença? Nesse segundo trecho, eu tento convencer o leitor da minha opinião, do meu ponto de vista e induzi-lo a tomar uma atitude, que é de entrar nas redes sociais, de se mobilizar, de chamar a atenção do poder público em prol de uma determinada causa, que nesse caso é a redução da violência. Perceberam a diferença? Então, expor é apresentar fatos. Argumentar é defender um ponto de vista, tentar convencer o leitor a tomar uma atitude, a comprar a sua ideia, tá? No texto argumentativo, dissertativo argumentativo, a gente vende uma ideia, o leitor precisa comprar uma ideia, ele precisa concordar, ele precisa ser convencido dos nossos argumentos. Perceberam então a diferença, tá? Nos textos que vocês devem fazer aí para o colégio, tá? Aí mais à frente, quando vocês estiverem no ensino médio, quando vocês começarem a se preparar para as provas de vestibular, redação do Enem, concurso, é sempre o texto dissertativo argumentativo que é cobrado. Então, vocês sempre vão trabalhar com esse modelo, tá? Em que se tem uma tese, uma opinião e essa tese é comprovada por meio de argumentos, ok? Tá? Então, aqui na página 5, eu vou pedir que vocês
marquem aí algumas diquinhas também de como construir um texto dissertativo, tá? Alguns procedimentos básicos. Então, o número 1 é interpretar cuidadosamente o tema proposto, pois fugir do tema implica zerar a prova de redação. Muito cuidado com isso, tá? Vocês precisam, o texto de vocês precisa contemplar todo o tema. Vou dar um exemplo para vocês. Na última edição da prova do Enem, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, esse exame que vocês farão ao final do ensino médio para tentar ingressar numa faculdade, tá? Para quem não sabe, o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, é um provão que é aplicado em todo o Brasil, né, para os estudantes que concluíram o ensino médio e que desejam, né, entrar numa universidade. Essa prova, né, contempla aí todas as disciplinas: português, matemática, história, geografia, tá? E também tem uma redação. Esse ano, né, o tema da redação foi o estigma associado às doenças mentais. Então, os alunos precisavam, né, tratar desse tema, mostrando, né, o estigma, o preconceito, o estereótipo, tá? Que a sociedade tem em relação às pessoas que têm alguma doença mental, tá? E aí, o aluno que falou apenas sobre doenças mentais, por exemplo, ele não contemplou todo o tema da redação, tá? Por quê? Porque o tema é o estigma associado às doenças mentais. Então, você tem que falar do estigma, né, do preconceito que as pessoas têm, e também tem que falar da doença mental, tá? Então, sempre tenham muito cuidado com o tema, porque tem um aluno que pega uma palavrinha do tema e faz toda a redação em cima daquilo. Mas se a redação é o preconceito contra a doença mental, não adianta você falar só sobre preconceito ou só sobre doença mental. Você precisa falar sobre o preconceito que as pessoas com doença mental sofrem, ok? Bem, a segunda questão, né, é a seguinte, ó: fazer um levantamento de ideias. Para isso, a melhor maneira de levantar ideias sobre o tema é a autoindagação, ou seja, fazer uma pergunta a si mesmo sobre determinado assunto. Por exemplo, será que fiz certo? Para onde vou? Tá? Então, por exemplo, né, imagine que vocês estivessem aí numa situação de prova e que o tema da redação fosse esse, né, o preconceito que a sociedade tem com as pessoas que sofrem de alguma doença mental. Então, primeiro vocês têm que fazer, eu chamo de tempestade de ideias. Vocês precisam jogar no caderno de vocês tudo o que vocês sabem sobre aquele assunto. Então, peraí, quais são as doenças mentais que eu conheço? Então, por exemplo, o autismo, a depressão, transtorno, né, déficit de atenção. Então, vocês precisam pensar naquele universo. O que eu sei sobre esse universo? O que eu sei sobre as doenças mentais? Né? Eu preciso falar do preconceito contra as pessoas que têm alguma doença mental. Então, como é que a sociedade se posiciona? Essas pessoas são bem aceitas? É fácil conseguir um tratamento adequado para elas na rede pública de saúde? E quem não pode pagar um psiquiatra, um psicólogo? Será que a rede pública de saúde, né, o SUS, dá essa assistência? Então, a gente precisa, antes de começar a escrever o texto, pensar, né, naquele universo proposto ali pelo tema, em tudo que a gente sabe, e colocar no papel tudo que a gente sabe. Em seguida, a gente precisa o quê? Organizar essas ideias, selecionar, filtrar os melhores argumentos, né? Aquilo que a gente tem de melhor para construir o nosso texto, tá? E então, a gente constrói um rascunho, vai conectando, interligando essas ideias, tá? No final, é sempre necessário, né, a gente dar uma lida no texto, porque nesse momento, né, depois que o texto está pronto, a gente precisa revisá-lo. Então, aí a gente vai ver, olha, não coloquei uma vírgula aqui, essa palavra aqui, será que eu escrevi de maneira adequada? E a gente vai fazer esses pequenos ajustes e pronto, passar a limpo o nosso texto e entregar, ok? Então, essas são as diquinhas básicas para vocês fazerem um texto, né, dissertativo, argumentativo nas próximas redações, tá? Solicitadas aí pelo colégio, tá? Essas são as dicas, né? Então, bem, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês, tá, para o uso dos conectivos. Então, aqui na página 5, ó, a gente tem os principais conectivos e a relação de sentido que esses conectivos indicam, tá?
que o uso desses conectivos é tão importante no texto dissertativo, né? Bem, vocês estarão defendendo, né, o texto dissertativo argumentativo, né, que é isso que vocês, com ele, né, que vocês precisam se preocupar, vai sempre o quê? Defender uma opinião com base em argumentos. Então, por exemplo, nós temos aqui o conectivo, além disso, também, não só, mas também, que é um conectivo que indica adição. Ele é muito útil, por exemplo, quando vocês estiverem somando argumentos, tá? Eu vou colocar aqui um textinho para vocês, ó, vai aparecer aqui, e vocês vão entender bem do que eu tô falando, né? Ó, esse trecho, né, é um trecho dissertativo argumentativo, tá? Que trata aqui da importância da alimentação saudável, tá? Então vamos ler juntos. Uma alimentação saudável e equilibrada é essencial para garantir qualidade de vida, porque os alimentos fornecem energia e bem-estar. Além disso, através de uma boa alimentação é possível prevenir e combater doenças, manter o peso corporal saudável e ter um bom desenvolvimento físico. Portanto, prefira sempre alimentos não processados, de baixa caloria e nutritivos. Perceberam que aqui a gente tem, né, esse texto tem por objetivo convencer o leitor de uma determinada opinião, tá? Então, qual é a tese, qual é a opinião defendida aqui nesse texto? De que a gente precisa ter uma alimentação saudável. E quais são os argumentos utilizados aqui em defesa desse ponto de vista? Ó, a alimentação saudável é importante porque os alimentos fornecem energia, né? Porque ela nos traz uma sensação de bem-estar, porque por meio de uma alimentação saudável a gente consegue prevenir e combater doenças, manter o peso corporal saudável, um bom desenvolvimento físico, tá? E aí, por fim, vem a frase final que tenta convencer a gente, né, de que é importante, então, por todos esses argumentos, né, expostos aqui, é importante, então, a gente preferir sempre alimentos não processados, de baixa caloria e nutritivos, ok? Esses que estão aqui em destaque são os conectivos. E qual o papel deles nesse texto? Conectar as ideias, os argumentos, tá? O que vai contribuir para uma argumentação mais eficiente. Então percebam que aqui a gente tem, ó, uma alimentação saudável e equilibrada é essencial para garantir a qualidade de vida. Por quê? Então esse conectivo porquê, que traz essa ideia de explicação, de causa, vai introduzir uma explicação para aquilo que foi dito anteriormente, ok? Num texto dissertativo argumentativo, a gente precisa o tempo inteiro mostrar, né, argumentos para explicar por que a gente pensa dessa forma. Então, por que eu estou defendendo uma alimentação saudável? Porque os alimentos fornecem energia e bem-estar, tá? Então, perceberam o papel, a importância desse conectivo aqui? Está introduzindo uma explicação em relação à afirmação anterior, tá? Além disso, olha só, a gente tem um conectivo aqui que indica a ideia de adição, não é isso? Então, por quê? Porque serão adicionados novos argumentos, tá? Então, primeiro a gente tem a explicação aqui, ó, porque os alimentos fornecem energia e bem-estar. Além disso, através de uma boa alimentação é possível prevenir e combater doenças, manter o peso corporal. Então, mais um motivo para a gente optar por uma alimentação saudável. Portanto, e aí esse último conectivo aqui é colocado que, para finalizar, é um conectivo conclusivo. Então, por tudo que foi dito, qual é a conclusão a que se chega? Portanto, prefira sempre alimentos não processados, de baixa caloria e nutritivos. Então, perceberam aqui a importância dos conectivos, do uso dos conectivos nos textos dissertativos, argumentativos? Eles vão introduzir, vão ser utilizados, né, para adicionar argumentos em prol da defesa do nosso ponto de vista, podem ser usados na conclusão do nosso texto, né? Então, os conectivos conclusivos, ó, aparecem aqui na tabelinha de vocês da página 5, ó, enfim, portanto, dessa forma, logo. Então, sendo assim, né, ó, eu trago um monte de argumentos. Sendo assim, a minha tese está, né, comprovada, né? Então, é isso, tá? O que eu vou pedir que vocês façam aí como dever de casa, né? Eu vou pedir que vocês leiam, tá? Aqui na página 5, essa tabelinha, tá? Que traz aqui para vocês
né, as várias relações de sentido que os conectivos podem introduzir, para que vocês fiquem muito espertos para as próximas redações, ok? Bem, além disso, eu vou pedir que vocês façam também a questão 4 da página 6, tá? Que pede para vocês completarem as frases usando conectivos adequados, ok? Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Por hoje é só. Beijo e até a próxima aula. Tchau!